publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Queridos, nós estamos aqui diante de um texto da palavra de Deus que conta a história de Zaqueu. E a Bíblia vai nos dizer aqui que Zaqueu era chefe dos publicanos. Zaqueu era um homem importante da sociedade judaica. E ele é chamado de publicano, chefe dos publicanos, porque ele prestava serviço ao governo romano. Naquela época, os judeus estavam subjugados ao Império Romano. Então, Zaqueu, sendo um judeu, ele trabalhava para o Império Romano. E sendo assim, os demais judeus não gostavam de Zaqueu. Zaqueu, ele era considerado como um ladrão, como alguém impuro para os demais judeus daquela época. Haja vista que os publicanos, eles tinham a fama de cobrar um imposto a mais do que era determinado por Roma. Funcionava da seguinte maneira: digamos que um publicano, um cobrador de imposto, ele chegava em uma loja e naquela loja tinha ali uma Bíblia, digamos assim, e aquela Bíblia estava sendo vendida por R$50. E aquele publicano, ele não aceitava o imposto naquele valor. Ele falava: não, essa Bíblia aqui para mim, ela vale R$100. Então eu exijo que vocês me paguem o imposto de R$100. Então, dessa forma, os publicanos, eles eram considerados pela classe judaica como ladrões. Eles eram chamados de ladrões porque eles estipulavam os impostos da forma que eles queriam. Eles roubavam nos impostos. E então é por isso que a multidão vai murmurar aqui nesse texto bíblico. A Bíblia vai nos dizer que a multidão, ela murmurava porque Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas, queridos ouvintes da palavra de Deus, o que nos chama a atenção na vida dos publicanos é que eles reconheciam os seus pecados. O que acontece? Na sociedade judaica daquela época, nós tínhamos dois grupos. Nós tínhamos o grupo dos publicanos e nós tínhamos os grupos dos demais judeus que não serviam ao Império Romano. Ou melhor, nós tínhamos os grupos dos religiosos da época, os fariseus, os saduceus. Então, qual que era a diferença dos fariseus, dos saduceus para os publicanos? Eu vou falar para vocês qual que era a diferença.
A diferença é que os publicanos, eles se consideravam pecadores. Eles reconheciam os seus pecados. Já os outros grupos, os saduceus, os fariseus, eles se consideravam justos. Eles achavam que pelo fato deles ser descendência de Abraão, eles não precisariam fazer mais nada para herdar a salvação. Eles se auto-justificavam. Eles achavam que pelo que eles faziam para Deus, eles eram merecedores da salvação. Eles se consideravam merecedores da bênção de Deus pelo fato deles ser descendência de Abraão. E a Bíblia, ela vai nos dizer o seguinte: visto que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia vai nos dizer a respeito de Cristo: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, toda a raça humana, devido ao erro, ao pecado do primeiro casal ali no Éden, toda a raça humana passou a ser pecadora. Todo ser humano é pecador. A Bíblia diz que não há um justo que faça o bem e nunca peque. Então nós vamos pecar em algum momento de nossas vidas. Nós somos falhos. E por isso nós precisamos de crer em Cristo como nosso Salvador. E para nós recebermos o perdão dos nossos pecados, nós precisamos reconhecer-nos diante de Deus e precisamos se arrepender dos mesmos. Então a diferença, o diferencial na vida dos publicanos era que eles reconheciam